Olá pessoal, meu nome é Kleber Bosley, sou consultor de investimentos na empresa API, professor de empreendedorismo na Escola São José e diretor na SIC Jovem. E hoje estamos aqui para mais um episódio mais um podcast da SIC Jovem com o assunto a retomada econômica no pós-calamidade no Rio Grande do Sul, com super convidados. Pessoal bem experiente, já estávamos aqui no pré-conversando, né? E, por favor, eu gostaria que vocês se apresentassem e depois a gente entra nos assuntos. Primeiro, Regina. Ladies first. Exatamente. Eu sou Regina Genari, então eu atuo hoje na Invel Contabilidade, um escritório com quase 60 anos de atuação e atendemos nos mais diversos estados aqui do país. É uma honra estar aqui, agradeço o convite, esses nomes de peso, né? Até falei, dispensam apresentações, esses nomes. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Bom, seguindo aqui, então, meu nome é Gustavo Reck, um prazer estar aqui, sou gerente regional do Sebrae Rio Grande do Sul, aqui na Serra Gaúcha, atuamos aí em todo o território nacional e, com certeza, né, o nosso foco na micro e pequena empresa que tanto precisa nesse momento e principalmente agora nessa retomada. Muito bom, sou Juarez Piccinini, eu trabalho na Randon Corp, na serviços financeiros, banco consórcio, mas também sou diretor de relações institucionais da Randon Corp. E então, com muita atuação aí nas entidades e governos, e a gente tem aí tentado, na medida do possível, ajudar de todas as formas nesse momento que o nosso Estado precisa muito, né? Perfeito. Bom, fazendo uma contextualização, então, do nosso assunto de hoje, ainda parece complexo, né, fazer alguma projeção e também qualquer contabilidade de todo o estrago e impactos que nós tivemos, né? Mas hoje vamos tentar falar sobre isso, como o nosso estado pode se recuperar economicamente, visando sempre, né, que entendemos que o momento é crítico, que tem vários impactos, mas que nós também precisamos pensar na parte econômica e respeitamos, obviamente, todos os impactos sociais que nós estamos passando, né? A SIC Jovem, assim como a SIC, busca sempre o desenvolvimento e a capacitação do empreendedor, além de fomentar a livre iniciativa. Dentro desse contexto, entendemos que promover um podcast falando sobre o assunto da economia no pós-calamidade é de suma importância. Bom, indo para a conversa. Juarez, tu me comentaste que é da Diretoria de Economia e Estatística aqui da SIC. Eu gostaria que tu contextualizasse para nós, com números, um pouco desse cenário de calamidade que nós estamos passando. Também. Bom, números, é difícil ainda a gente trabalhar com números porque não tem muitas informações, tá? As informações, algumas delas se perderam, inclusive, as empresas não conseguem gerar. Mas com base no que a gente tem e a gente olha, e de novo, não é nada estatístico ainda, porque a base de dados ainda não foi possível de ser acessada. A gente, sem dúvida nenhuma, percebe que a nossa economia, nós vamos ter um impacto bastante relevante na economia local, né? Local, quando eu falo estado, na Serra Gaúcha, por mais que tenha tido uma série de problemas, felizmente nossas estruturas fabris, o comércio, próprio turismo foi afetado, mas não foi proporcionalmente como outras regiões mais próximas na grande Porto Alegre. Então, o que a gente percebe assim na nossa região é que as indústrias foram muito pouco afetadas, mas teve as questões logísticas, né? Afetou de alguma forma o acesso de matéria-prima, a saída de produtos, a própria dificuldade das conexões aeroportuárias, isso tem dificultado. Então teremos um impacto, não sabemos ao certo. Esse impacto ele vai ser relevante a ponto de impactar a economia nacional. Então espera-se aí que no segundo trimestre, a economia brasileira, que cresceu 0,8% no primeiro trimestre, ela deva sofrer um pouco em função justamente do impacto do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado bastante importante, né? A gente sabia, mas eu acho que os dados que vêm a público mostram que, de fato, o Rio Grande do Sul é muito importante em algumas indústrias. A indústria do agronegócio, a indústria de máquinas, de implementos, tanto agrícolas como rodoviários, isso tudo, o Rio Grande do Sul é muito importante. Então, nesse momento, é difícil ainda quantificar, e o que a gente tem feito todo esforço é para tentar o mais rápido possível recuperar minimamente essas questões de logística, etc. Então, assim, só para citar alguns dados no início da fala, a gente sabe que algumas estruturas de produção, elas foram inviabilizadas, porque foram invadidas pela água. Algumas são possíveis de ser recuperadas,
algumas já estão sendo recuperadas. Por exemplo, a indústria de proteína animal, que ela é importante no Rio Grande do Sul, algumas plantas foram submersas, outras parcialmente. E isso é um assunto que precisa de uma limpeza, precisa todo de um tratamento de questão de higiene, etc. E está sendo feito. Então, esse foi um impacto que está gradativamente sendo, não é normalizado ainda, mas começando a retomada, né? Por isso que a gente falava antes, né? Estava vendo um dado aí recente, a exportação da proteína animal, do frango e do suíno, etc., ela vai ter uma queda importante, mais de 10%, em função disso, em função das estruturas de produção, em função da dificuldade logística de escoamento, de chegar aos caminhões frigoríficos. A gente vê na região ali do Vale do Taquari, que é uma região importante para isso, as estruturas de pontes, municípios importantes como Lajeado e Arroio do Meio, entre Estrela, ficou sem conexão, está numa conexão precária, secundária, com trânsito leva 4, 5, 6 horas para fazer 20, 30 quilômetros. Enfim, então isso gera uma dificuldade na produção, no escoamento, etc., que inevitavelmente vai ter impacto no PIB do Rio Grande do Sul e deverá levar algum tempo até a normalidade. Perfeito. Bom, Juarez, ainda contigo, na tua opinião e também pela questão de tua atuação, tanto política quanto econômica, qual que é o caminho que tu tem visto, vivido dentro do contexto que nós estamos passando para a retomada econômica? Eu acho que, assim, o ponto principal nesse momento, a gente precisa ter um alinhamento entre todos os participantes da nossa sociedade, iniciativa privada, os governos municipais, estadual, federal. A gente precisa ter um alinhamento, a gente precisa ter pautas convergentes. E a gente precisa reconhecer que o que a gente sofreu aqui é uma catástrofe de magnitude comparada a grandes guerras e coisas assim muito, muito complicadas. E para isso teria que ter um esforço muito grande e teria que ser mais rápido do que está sendo. Esse alinhamento e essas ações. E aqui a gente tem visto já algumas ações de algumas linhas de financiamento, alguma liberação de recurso. É bom, é positivo, a gente tem que reconhecer, mas é muito pouco. É muito pouco. Catástrofe dessa magnitude, elas precisam de um esforço e a gente tem que usar o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial na Europa. A Europa foi destruída e num esforço muito bem alinhado e muito concentrado e todo mundo indo para a mesma direção, a gente viu a Europa sendo reconstruída e reconstruída melhor até do que ela era antes, que esse é o nosso desafio, não é só recuperar o Estado mais ou menos, que já era um Estado que tinha carência de infraestrutura, etc. A gente precisa fazer um Estado melhor, construir um novo Estado, não é reconstrução do mesmo Estado. Eu construir coisas que minimamente evitem, por exemplo, as questões de infraestrutura na Grande Porto Alegre, aquela combinação de diques, bombas e comportas, etc. Pelo que a gente viu, não funcionou. Não funcionou. Se tivesse funcionado, talvez a magnitude do impacto teria sido menor. Então, eu diria assim que, acima de tudo, é um alinhamento entre todas as partes que tenha e que se decida logo o que fazer. Já se passaram diversas semanas e muito pouco foi feito, muito pouco foi feito. Então, tem muito trabalho e é importante as entidades, a SEBRAE, Câmara dos Comércios, a gente participa de outras entidades também, que haja um alinhamento e que se tome as ações o mais rápido possível. Foi feito o que tinha que ser feito. A participação das pessoas foi fantástica em relação a ajudar as pessoas que estavam precisando, salvar vidas, era a prioridade. Mas a gente precisa pensar na recuperação do nosso Estado e trazer de volta um Estado que consiga minimamente superar desafios como esses, que se eles acontecerem no futuro, a gente não pode sofrer tanto quanto sofreu dessa vez. Perfeito. Até no momento que nós estávamos pensando sobre o podcast, a gente pensou, vamos ou não trazer esse assunto, mas é bem que nem tu falou agora no final. É importante o início ali, aquele choque, aquela atuação que nós tivemos de uma forma magnífica, a população mostrando que consegue se organizar, né? Mas também precisa retomar, a vida precisa continuar, né? Bem importante isso. Exato, e não só ações de planos emergenciais, mas também, né, Juarez, a gente precisa de ações de médio, de curto, médio e também de longo prazo, né? Se nós olharmos o que aconteceu nos Estados Unidos com Katrina, foi algo que levou
Isso levou décadas para se reconstruir. Nós estamos falando dos Estados Unidos, que é uma potência, né? E lá foi investido mais de 100 bilhões de dólares para a reconstrução. Então, nós precisamos sim ter essas ações emergenciais, mas já vislumbrando aí um médio e longo prazo para essa reconstrução. Exatamente, é um planejamento a longo prazo, né? E para esse planejamento tu precisa ter uma estrutura muito bem solidificada, e o que tu falou, né, Juarez? Todos os elos, né, precisam estar em sintonia. Uhum. Me parece que essas circunstâncias tão inesperada, acabamos de sair de uma pandemia. Quando foi a última pandemia que nós havíamos vivido, né? Uhum. E tão logo estamos passando por uma situação de uma calamidade novamente. Isso exige, né, do empresário, do empreendedor, estar sempre se reinventando. E o quão difícil isso é, quais as medidas que vão ser tomadas daqui para frente, né? Em âmbito de governo, mas também enquanto empresário, né? Agora, eu acho que é bom, né, de lembrar da pandemia. Da pandemia, o que a gente tirou de lá? A gente tirou uma série sofreu muito, né, muitas vidas perdidas, etc. Mas a gente tirou uma série de avanços, né? A questão das comunicações, a facilidade com que a gente hoje faz uma reunião com pessoas do mundo todo, enfim, teve coisas que a gente aprendeu. A gente certamente está mais preparado para situações similares. Esperamos que nunca mais se tenha uma pandemia como aquela. A gente precisa ser otimista também diante de uma situação bastante triste que a gente vive e procurar como a gente consegue, diante disso, né, no termo popular, fazer do limão uma limonada. Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode se alinhar melhor? Como que a gente pode diminuir um pouco as divisões que a gente vive, divisões, etc. A gente sabe, aqui nós estamos na SIC, que é a casa que defende o empreendedorismo, a livre iniciativa, e pegar o exemplo, né, Gustavo, que a gente pegou a força da sociedade em mitigar naquele momento o grande drama, e agora com mais calma, com planejamento de longo prazo, que a Regina falou, como que essa sociedade, com um alinhamento com o governo, mas é a sociedade que tem a força de puxar, é a sociedade que tem a capacidade, a capilaridade de identificar os problemas e de reconhecer qual é a solução. E vir dos governos, de novo, municipal, que está bastante próximo, estadual, que também é próximo, e o federal, que é mais distante, mas tem mais condições de agora mandar os recursos que Caxias e o Rio Grande do Sul geram com impostos, mandar de volta mais, ou reduzir talvez, criar aí um período onde o imposto seja reduzido, que o recurso fique aqui. Então, ações bem concretas dessas, de uma maneira propositiva, positiva, e pensando na construção de um novo Estado, é o que a gente precisa fazer. Por isso esse podcast, parabéns vocês aí da SIC Jovem, e façam mais, e se me convidarem eu venho, porque a gente tem o privilégio de acessar uma série de informações, uma série de pessoas, etc. E não é justo a gente ficar só com essas informações. No mínimo a gente precisa externar, que se de alguma forma ajudou alguém a clarear um pouco as visões, a ter uma visão um pouco mais... O mundo não acabou, nosso mundo sofreu um impacto muito grande, mas não é a primeira vez que isso acontece na história. A minha mãe tem 93 anos, ela lembra da grande enchente de 1941, que foi muito parecido, assim. O estrago não foi tão grande porque não tinha tantas pessoas morando próximo dos rios, não tinha as grandes empresas que hoje existem, as rodovias, era tudo mais precário, era tudo mais simples, então o efeito evidentemente foi menor, mas a magnitude foi muito parecida, né? Não foi na mesma dimensão, mas aconteceu. Há 80 e poucos anos atrás. O que se aprendeu de lá? Bom, quem aprendeu talvez não está mais conosco. Nós temos que aprender e passar isso para a SIC Jovem, novas gerações, a tua e a que vem ali logo depois, passar esse aprendizado, né? E o aprendizado dessa capacidade de superação, que, aliás, o tema nosso aqui da SIC, né? De superar esse desafio, e superar, não simplesmente superar, mas ficar melhor com essa nova fase que a gente vai entrar, né? Perfeito.
Perfeito. Corrigir, né? Corrigir aquilo que precisa corrigir. e até aprimorar aquilo que precisa também para poder... É o momento, né, de aproveitar para... Claro, a gente tem a urgência de resolver alguns problemas, mas ao mesmo tempo de olhar como que era feito e se pode ser feito melhor a partir de agora. O exemplo que tu usou de Porto Alegre. Não funcionou. Não funcionou. Então, precisamos fazer algo diferente, algo melhor. É claro que isso não é tão simples, mas é importante, enquanto livre iniciativa, olhar para isso como agora, um todo. A gente pegando assim, entrando um pouco assim nos conceitos econômicos, né? Quando a gente olha o que aconteceu com o nosso Estado, nós vamos ter dois impactos, né? Assim, falando de aspecto econômico, não aspecto social, a gente já... Mas o foco aqui é mais o econômico. Sim. O primeiro impacto é aquelas atividades que não podem continuar, que sofreram destruição ou impacto, elas geram o impacto no PIB. Sim. Não tem dúvida nenhuma. Aquela perda de uma residência ou de um imóvel, ele gera uma perda de patrimônio. Aquele patrimônio deixou de existir, ou aquela área que foi alagada, ela vale menos, o seguro vai ser mais caro, etc. Isso tudo é o efeito econômico do patrimônio. E o efeito de PIB é a geração de riqueza daquele período. Então, nós vamos sofrer as duas coisas. Nós vamos sofrer um impacto no PIB, porque aquela atividade deixa de existir e vai ser impactado, e nós vamos sofrer a desvalorização de imóveis, etc. Porém, se a gente fizer bem, como nós for feito o que foi mencionado aqui, uma articulação e fizer a reconstrução ela vai gerar uma ativação do PIB, porque ela começa a gerar atividade econômica, por isso que é importante de vir dinheiro, né? O Gustavo estava falando que o Sebrae fez aí um estudo, um levantamento, né? Depois é até legal de ouvir o Gustavo, né? Tem que chegar dinheiro de duas formas: financiamento de longo prazo com uma taxa que seja baixa e recurso que seja fundo perdido. Tem situações em empresas que não têm condições de pagar. Tem situações em empresas que não têm sequer a empresa, e essa empresa tem que ser reconstruída do zero. Essa empresa não tem sequer garantia. Se o banco pedir uma garantia, não vai ter garantia para dar. Também não dá para esperar que os bancos façam esse papel de doar dinheiro. Eles não vão fazer, não é assim que funciona. Quem tem que fazer esse papel é o governo, que arrecada os impostos. O governo não gera riqueza, ele arrecada a riqueza da sociedade para devolver a riqueza onde precisa e quando precisa. E esta é uma hora que precisa. Então é a hora que tem que vir o governo, o dinheiro do governo federal, a fundo perdido, e também financiamento para reconstruir o nosso Estado. E a gente, de novo, no conceito de economia, na medida que se investe, tu tem uma formação bruta de capital fixo que gera desenvolvimento econômico, gera crescimento da economia, gera empregos, gera renda, gera arrecadação de impostos, e aí a gente ativa novamente essa economia. E com isso se reconstituem as duas perdas: a perda de PIB a partir da atividade econômica, e vai se recuperando a perda de patrimônio e de valores daqueles bens que vão sendo recuperados. Se aquela área ela não se presta mais para uma atividade de residencial ou industrial ou comercial, também o município, junto com as outras autoridades estaduais e federais, tem que definir: nós vamos relocar essas pessoas em outras áreas, onde, como, quando. Isso é para as autoridades decidirem. E a iniciativa privada fala: a gente está aqui, se tem uma decisão para investir, nós vamos investir, nós vamos ajudar a construir, nós vamos ajudar a fazer isso, quer dizer, e aí é a forma de fazer e superar toda e qualquer crise. Então, acho que esse é o ponto importante a gente ter presente. A gente sofreu esse impacto, mas se fizer bem feito, esse impacto ele vai ser mitigado enormemente, tanto em termos de magnitude como então de tempo, para recuperar isso e transformar isso em algo que traga benefício depois, né? Gustavo, é legal, eu acho, Gustavo, trazer alguns dados aí que vocês trouxeram, né, Gustavo? Fizeram uma pesquisa junto ao governo estadual, né? Isso. Acho legal trazer esses números. Claro, por favor. Diante desse cenário, nós temos todo um impacto social e econômico que o Sebrae faz em relação às pequenas empresas, principalmente, que é o nosso público, né? Então, com esse acontecimento, nós temos uma pesquisa que nós realizamos juntamente com o governo do estado, né, para entender, onde foram os principais impactos,
como nós podemos direcionar esse recurso que é tão importante, né, para as pequenas empresas. Então, nós realizamos uma pesquisa que até esse momento, nós temos mais de 16 mil respondentes. Na sua grande maioria, pequenas e médias empresas, que são que foram o público que respondeu. E dentro dessas respostas, nós trouxemos aqui, tem um gráfico que eu acho que é muito importante, que considerando, né, a representatividade desse número, né, qual foi a principal demanda que esses pequenos negócios têm hoje. E a principal delas é o acesso a crédito, né, que é aquilo que tu estava falando, né, Juarez? Como é que eu faço para poder retomar? Aonde que eu vou buscar esse recurso? Sendo que eu perdi minha estrutura, eu perdi meu faturamento, para retomar isso eu vou demorar ainda um tempo, então eu preciso. O acesso a crédito. Segundo, postergação de impostos, que vem também na mesma linha, né, que tu traz. E por terceiro, a renegociação de créditos, né, das dívidas que eu já tenho, né, dos acessos que eu já tenho, como é que eu posso renegociar isso? Sim. Então a gente vê essa importância de poder de acessar recurso para poder retomar e voltar a faturar. E até dentro dessas respostas, nós também temos uma outra informação que ela é bem importante, que da estimativa de prejuízo, qual foi o valor perdido, né? Então, o valor perdido que se aponta aqui é em torno de até 50 mil reais. Então, a gente pode fazer uma análise. Que percentual dos respondentes é esse valor, Gustavo? Nós temos, das 16 mil respostas, 11.700 respostas dentro desse valor. Ou seja, não é um valor elevado, não é um esforço enorme, é um esforço que pode ser feito, né? Pode ser feito. E tem um outro ponto aqui, né, Gustavo, que nessa pesquisa faltou aqui, né, da gente trazer, que é uma questão que está nas discussões da SIC, né, do Superação, que é a questão dos empregos, né? A manutenção do emprego. Uma empresa que está nessa condição que o Gustavo trouxe, ela não tem condições de garantir o emprego e o salário. Mais uma vez, deveria vir o dinheiro para um período, não é um período de 60 dias, tem que ser um período maior, viram dinheiro exclusivamente para pagar os funcionários, né? Para pagar os funcionários. Bom, se esse dinheiro vem e depois tem que recolher encargos, não adianta, vai chegar só metade dele. Deveria haver um dinheiro, né, Regina, que viesse um dinheiro que a empresa pode até passar direto para a conta do funcionário daquela empresa, mas tem que chegar, o salário dele tem que ser pago por aquelas empresas que não podem pagar. Aquelas empresas que não podem pagar, elas precisam receber uma ajuda, e não é um empréstimo, é uma doação para manter esses empregos. Então o emprego vai ser mantido se tiver condições, porque não tem condições de a empresa não tem como sustentar isso. Não tem como. Tem empresa que não tem sequer os livros, não tem os registros, o computador, ela não tem. A Regina administra uma empresa grande de contabilidade. Imagina se chegar lá e não tem mais nada. Como é que vai trabalhar? Como é que vai saber o que tem que pagar? Né? Exatamente. E a gente sabe que no universo das micro e pequenas empresas existe um grande número que a gestão ainda é muito simples, centralizada, não tem sistema, tá? Perdeu. Não tem backup, está tudo backup. Ali, ele não só perdi. Ele não dá, não, eu tenho um backup numa hora, não tem isso, né? Não tem. Perfeito. E essa postergação dos impostos não me parece que vai resolver o problema, né? Ele vai remediar, mas é um período muito curto. Como o Juarez falava, a gente precisa de ações mais firmes, talvez, com uma isenção de impostos, se tem algumas isenções para aquisição de maquinário, de peças e partes de ICMS, né? Mas ainda assim é muito pouco diante de tudo que nós estamos vivendo. E as linhas de crédito que hoje se vê que estão sendo liberadas com subsídio do governo, com subsídio de 40%. Exatamente aquilo. Ajuda, mas não resolve. Isso. Nós precisamos de ajuda a fundo perdido. Assim, o subsídio do juro de 40%, mas o principal tem que ser pago. E por mais que seja um juro reduzido, tem juro. E a gente no Brasil tem juros elevados. Aliás, a Selic está aí a 10,25, talvez não caia mais. Ou não caia mais. Não caia na próxima, não. Talvez caia, talvez não caia. Mas enfim, nós temos juro de 2 dígitos, juro básico. Mas não é o juro que alguém vai lá num banco e consegue, eu quero um empréstimo, pagar só a Selic. Não existe isso, custa mais do que isso. Porque o custo do banco é mais do que a Selic. Então, essa questão é uma questão
Financiamento, para alguns casos, ajuda com carência, para a empresa poder se recuperar, mas a empresa tem que ter minimamente condições de ela se recuperar. Agora, essa empresa que deixou de existir é pior do que quando ela começou, porque quando ela começou, minimamente ela tinha algum recurso, a pessoa que iniciou tinha, ela começou pequena, foi crescendo, mas uma empresa que já cresceu e depois ela vira zero de novo, é difícil para ela iniciar. E, Juarez, tem um ponto importante também. Nós estamos falando dessa catástrofe que aconteceu agora em maio, mas nós passamos por algo parecido que foi em setembro. Sim, exato, perfeito. Então, tem muitas empresas que ainda não se recuperaram de lá. Perfeito. Estavam fazendo todo um plano de retomada e tomaram mais muito bem lembrado, muito bem lembrado. E teve gente que conseguiu, em 9 meses, até início de maio, quando chegou, infelizmente, teve setembro, depois teve novembro, depois teve 2 cheias no mês de maio. Então, teve gente que conseguiu se recuperar rapidamente em setembro, foi afetado de novo em novembro, aí quando teve um tempo maior, se recuperou ainda um pouco, de novo de novembro a maio, aí impactou de novo. Então, se essa pessoa tinha aquilo que a gente recomenda, ter uma reserva para se por acaso precisar, essa reserva já foi 2 vezes, já não tem mais, já foi. Então, bem lembrado, Gustavo, é um evento que ele não é pontual que aconteceu agora, ele se repetiu 4 vezes num período de 9 meses. E quem estava naquela região foi impactado 4 vezes de maneira inédita, a gente pode dizer, no nosso tempo visível. Então, vamos pegar aqui na Serra, Santa Teresa, né? Inclusive eu fui ajudar na limpeza da cidade. É algo que tu não imagina. É surreal. A água, tô olhando lá em cima, em casa de 2 andares, a casa com água. A prefeitura está no alto, ela pegou o primeiro piso da prefeitura e chegou água. Chegou. Então, essas empresas que já fizeram todo esse trabalho, né, retomaram, buscaram crédito, estão pagando. Elas, nesse momento, elas estão num cenário que é extremamente... E se nós formos olhar num ciclo, né, todos esses pontos que falou, não adianta isenção nesse curto período, porque se a empresa não está produzindo, ela não está arrecadando, não adianta isentar, porque lá na frente ela não vai conseguir reconstruir para produzir. Então, é todo um círculo que tem que ser de imediato a caixa zero. Exatamente, em algum momento ele vai ter que recolher esse tributo, seja daqui 3, 6 meses, mas ele vai ter que fazer recolhimento e precisa de caixa para isso. Né? Precisa. Aqui a gente está falando de uma situação bem pontual, bem dramática, a situação que nós vivemos aqui, né? Bem lembrado pelo Gustavo, de setembro para cá, né? Não foi agora só. Mas a gente não pode perder uma oportunidade dessa de falar de que a gente precisa discutir o nosso Brasil do futuro em relação ao tanto o esforço gigante que a gente faz, o tamanho da máquina pública. A gente precisa falar disso, a gente precisa, a sociedade, os jovens, a gente precisa trazer esse tema e saber que nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo, nós temos uma ineficiência na arrecadação de impostos, está aqui, né, quem conhece, a gente está tendo uma reforma tributária que trará alguma simplificação, mas não vai trazer redução de carga tributária, e a gente precisa falar de coisas como o esforço que a gente faz para manter essa máquina pública e questionar o quanto que essa máquina pública nos devolve. Esse tipo de questionamento tem que estar nas discussões em todos os níveis, mas na discussão dos jovens e de como é que a gente consegue garantir um futuro quando a gente compara e pega as economias do mundo que tem um nível de desenvolvimento econômico, um nível de renda, um nível de qualidade de vida, etc., etc., compara as cargas tributárias e vai se ter uma boa parte da resposta por ali, além de outras questões como as burocracias e essas questões. Então, de novo, a gente está numa casa que defende o livre empreendedorismo, a gente não tem, SIC não tem preferência partidária nenhuma, a gente defende a livre iniciativa, defende a liberdade de empreender e defende um ônus menor, tanto em questões tributárias como em questões das contribuições, né, os encargos trabalhistas, que são, hoje, se um funcionário receber R$10 mil, ele leva para casa quanto? 5, né? 5 e pouco. Não é assim no mundo, tá? No mundo, normalmente desconta aí 20%, 25%, depende do país, até menos. Então, essas discussões, a gente está, de novo, a ideia não é desviar do tema principal, mas no tema principal,
E se a gente tivesse um governo com mais gordura para, nessa hora, ajudaria inclusive o Estado. Sim. O Estado do Rio Grande do Sul passou 50 anos, quase 50 anos, consumindo mais do que arrecada. Só teve 4, 5 anos que teve superávit primário. O Estado estaria em melhores condições. Se ele tivesse condições de agora liberar um dinheiro, até o Estado se endividar um pouco, mas ele não tem mais espaço para se endividar. O endividamento passou do nível que deveria passar. Por quê? Porque foram sucessivos governos que não se preocuparam com isso. Se tivesse se preocupado, teria mais condições de ajudar agora as empresas, as pessoas, as pequenas empresas, especialmente as pequenas empresas foram as que mais sofreram. Né? Porque as grandes empresas, elas têm plantas em diversos locais. Então, ela meio que tem uma diversificação do risco geográfico. Sim. Uma empresa pequena, não, ela está localizada ali. E ali está localizada ela, o dono da empresa, os principais funcionários, e em muitos desses casos, todo mundo perdeu. Todo o seu ecossistema. Todo o ecossistema perdeu. Então, não tem como haver uma ajuda mútua, porque todos foram impactados. Essa é a diferença de uma guerra. Se a gente pegar agora o leste europeu, a gente vê o bombardeio acontecendo numa infraestrutura, no aeroporto, aqui, ali, mas não tem uma destruição total como foi o caso agora, que a destruição foi total. Pegou a tudo e a todos. Não teve assim não, vamos selecionar o alvo. Não, a água não selecionou o alvo. Ela subiu e ela atingiu a todos. Né? Mas é muito pertinente a tua colocação, Juarez, em relação à questão tributária. Estava se debatendo ali, final de abril, início de maio, a questão da desoneração da folha de pagamento. Agora, então, a gente está focando no que está sendo liberado, as medidas emergenciais, mas tem outras medidas sendo tomadas, como, por exemplo, não mais a compensação do PIS e COFINS. E já diversos segmentos estão falando que precisam e não há outra forma de não repassar esses valores. Então, vai sobrecarregar toda a cadeia. E isso vai impactar aqui para nós também. Diferente se a empresa está sediada aqui ou está sediada em outro estado, ela vai ser impactada. O caixa daquela empresa vai ser penalizado. Então, de alguma forma, nós aqui também vamos ser atingidos. Então, é extremamente pertinente debater a questão tributária. Tem um impacto direto em cima disso. Bem trazido esse tema, né, Regina? Porque o que seria o normal? A gente até entende, tá? Quem está preocupado em preservar o equilíbrio fiscal, né, no conceito primário, minimamente, até dá para entender, se abre mão de uma receita que viria, porque não está abrindo, porque essa receita não existia, né? Porque a desoneração de folha ela vem sendo renovada ao longo do tempo. Mas ok, estava sendo considerado no orçamento, deixa de entrar no orçamento, tem que ter compensação. Mas a compensação deveria ser cortando o gasto e não criando um novo imposto ou mudando uma dinâmica que já está incorporada na atividade. Quando alguém fez um cálculo de uma compra ou de uma venda, ele considerou, quais são meus impactos tributários? Eu tenho isso, eu tenho a possibilidade de compensação de tais impostos, aí de repente deixa de ter todo o racional que levou a decisão de fazer um investimento, de fechar um negócio, ele é alterado. E isso é um impacto absurdo, isso trava. Então, essas discussões, né, por mais que, de novo, a gente está focado, mas faz parte disso. Faz parte, porque a gente está falando agora de um momento em que a gente está precisando de ajuda e esse movimento, que está tendo uma resistência forte no Congresso, isso é bom, isso é importante ter os poderes com independência para poder colocar limites, né, os freios e contrapesos têm que funcionar. O Congresso está lendo principalmente setores como o agronegócio e todos os setores sofrem com isso, né, nessa questão aí de uma eventual mudança, né, dessa medida provisória. Isso traz mais dificuldade para o Brasil todo. Imagina para nós aqui no Rio Grande do Sul, que a gente já tem esse impacto gigante, aí vem esses outros impactos. Então, essas oportunidades de discutir, discutir e difundir essas informações para que as pessoas se sintam à vontade para tratar disso. Isso não pode ser um tabu, não pode falar disso porque vai me lembrar A, B ou C. Não, a gente precisa colocar. É uma maneira bem transparente, bem fundamentada, que é a realidade. Que nós estamos falando de algo que beneficia ou prejudica a muita gente. Kleber, até eu acho que é interessante dentro dessa ótica também avaliar quais são os cenários de retomada. Por quê? Nós temos regiões que foram duramente impactadas, devastadas. Vamos pegar a Vale do Taquari, região do Vale dos Sinos, região metropolitana. No entanto, nós temos outras regiões que
vão ser impactadas ou foram impactadas numa segunda onda, que é o impacto econômico. Sim. E dentro de um cenário de retomada, a gente tem que fazer essas avaliações. Como é que a gente lida com cenários que foram realmente totalmente devastados e com os outros que estão sendo impactados de outra forma, né? Vamos pegar Gramado. Sim, né? Turismo tá zero lá, praticamente. Né? Então, dentro desse viés, a gente tem que fazer esse levantamento. Como é que a gente faz esse processo de retomada, né? Talvez colocando mais incentivo ou recursos em regiões que precisam agora de um primeiro esforço, né? Estender a mão. E também, do outro lado, como é que eu incentivo essas regiões que estão sendo impactadas do formato econômico, né? Então, é um desafio complexo de se trabalhar, né? A gente, no começo a gente falou ali de PIB e tudo mais, né? Economia parada é PIB que deixa de existir, né? Claro que, de um lado, o Rio Grande do Sul tem uma importância grande para o PIB nacional, mas olhando o PIB nacional como um todo, vai ter um impacto relativamente menor. Porém, o saldo fiscal é que vai ser o principal problema, e nós estamos falando de reforma tributária. Seria um bom momento para falar de reforma tributária, mas a gente tem uma reforma tributária que não está olhando para o custo. A gente está olhando só pelo lado de aumentar a arrecadação e não de diminuir o gasto, né? O governo não produz, mas seguimos, né? Seguimos que temos que fazer com discussões abertas, que isso é importante, né? Bom, Regina, continuando aqui dentro do nosso script, muitas empresas ficaram paradas. A gente já conversou um pouco sobre isso durante a conversa, mas de uma forma bem mais específica, muitas empresas ficaram paradas ou operando com redução, né? Falamos bastante sobre isso até agora, seja por ter sido atingida diretamente ou indiretamente, né? Como o Gustavo acabou de comentar. O que tu traria, tu que está dentro das empresas e tudo mais, o que tu traria de sugestão para as empresas e seus stakeholders para esse momento? Exato, como a gente já vem debatendo, né? As empresas, elas precisam olhar agora para o seu negócio, o que faz mais sentido nesse momento, talvez de curto e médio prazo, quais as linhas de financiamentos que estão disponíveis, o que elas conseguem dentro ali do seu caixa estar gerindo dentro, né, com essas possibilidades ofertadas, prorrogação dos impostos, o que estiver disponível, tanto estadual, federal, municipais depende muito de cada prefeitura, né? Porto Alegre, por exemplo, está por bairros, se o bairro foi atingido ou não. Mas eu acredito que olhar muito para essa gestão, né? Deixar a poeira baixar um pouquinho, olhar com um pouquinho mais de calma para o negócio, como se reinventar, os processos, aquilo que a gente falou. Como que eu vou sair melhor daqui? Né? Já passamos recentemente por outras situações semelhantes que nos ensinaram muita coisa. Neste momento, eu entendo que as empresas, sim, têm que parar e olhar como eu posso melhorar meu processo, aonde que eu posso melhorar a minha gestão, além de, claro, olhar para a questão de investimento e reconstrução, que é muito necessária, né? Sim, perfeito. Bom, estamos nos encaminhando praticamente para o final. O papo tá bom, mas uma última pergunta, daí aberta, né, conforme cada um quiser responder. Olhando pela ótica da livre iniciativa, onde, né, a gente falou de forma resumida vários momentos aqui durante a nossa conversa, onde a harmonia entre a figura do empreendedor, do empregado e do Estado, né, nos leva a uma economia de mercado, uma livre iniciativa. Na opinião de vocês, neste momento, né, até para resumir e fazermos um fechamento para nosso podcast, na opinião de vocês, qual é o papel de cada um dessas figuras? O empreendedor, o empregado e o Estado para a nossa retomada econômica? Quem quiser começar, à vontade. Regina? As meninas primeiro? Né? As damas primeiro. Vamos lá. Todos têm um papel fundamental nessa retomada, né? Vimos ali as pessoas físicas se ajudando, né? Temos exemplos de pessoas acolhendo outras pessoas, né, nas suas casas para ajudar nessa retomada. E o Estado, eu entendo que precisamos ter uma injeção um pouco mais agressiva, talvez, de recursos nas empresas, seja através de financiamento, seja através de isenção de impostos, que hoje está muito brando o que foi proposto. E o empresário, de alguma forma, e sabemos que não há como preservar o emprego, a manutenção do emprego dessas famílias e
para que siga a economia girando. Nós sabemos que é bem difícil, por um período, a empresa talvez até consiga, mas a gente olhando 3, 6 meses, a gente entende que isso não tem como continuar a manutenção do emprego sem que o Estado tenha uma medida um pouco mais assertiva e mais imediata para isso, né? Perfeito. Eu diria de uma forma muito simples, né? Primeiro, o empresário não deve desistir. Eu acho que é o primeiro ponto, né? Eu sei que é algo que é extremamente complexo, difícil e, como a gente vem falando, né, não é um episódio, são vários que vêm sucedendo. Então, o emocional dele, além do econômico, também está bastante afetado. Mas é importante que ele não desista e que, nesse processo de não desistir, que ele saiba que ele não está sozinho nessa jornada, né? Vou falar pelo Sebrae. O Sebrae está aqui justamente para poder estender a mão para que ele possa se organizar, a ter uma visão mais pautada, né, do que ele precisa fazer nesse momento, como é que ele pode retomar. Inclusive, nós estamos com algumas ações que colocam recurso a fundo perdido, então ele pode nos acionar para ver se ele consegue ter acesso a esses recursos e também base de conhecimento e de conexão com instituições financeiras, com entidades, onde todo mundo possa ajudar ele. Então, acho que esse é o primeiro ponto, que ele tenha essa consciência que ele não está sozinho, que ele consegue buscar. Então, indiferente de onde que ele está assistindo esse nosso podcast, né, que ele procure o Sebrae mais próximo dele, para que ele possa entender. Por parte do governo, realmente, eu acho que é um ponto importante e precisa que tenha mais acesso a seja linhas de crédito, a recurso a fundo perdido, ou até mesmo essa conexão que ele possa fazer com grandes instituições, né, onde que o governo possa estender a mão e poder criar um plano de desenvolvimento sustentável, né? Então, acho que esse é um ponto importante que, na nossa visão, é extremamente importante. Perfeito. Eu acho que essa mensagem, o empresário, ele tem assim, o DNA do empresário ele não desiste, tá? Eu acho fantástico isso. Nós temos 20 milhões de CNPJs no Brasil, mais ou menos por aí, né? 20 milhões de CNPJs. Nós temos o brasileiro é empreendedor, então o brasileiro gosta de empreender. A gente citou exemplo de empresas e negócios que foram afetados em setembro, eles reabriram, afetados de novo em novembro, reabriram e estão pensando em reabrir de novo, né? Evidente que eles vão pensar em algumas coisas para evitar que uma próxima cheia afete. Mas eu acho que a gente também precisa, eu gostaria de mandar uma mensagem aqui, principalmente para os jovens, tá? Nós temos um estado fantástico, o Rio Grande do Sul é o nosso estado, e eu temo que muitos jovens desistam do Rio Grande do Sul e que muitas empresas desistam do Rio Grande do Sul. Então aqui está um papel importante dos governos, especialmente os governos municipais, dos municípios do Rio Grande do Sul afetados, o governo estadual, com forte apoio do governo federal, de fazer ações para que o estado do Rio Grande do Sul não perca os grandes valores, que são as pessoas altamente qualificadas que a gente tem. A gente é uma sociedade que tem uma história bonita, nós temos os nossos problemas, mas a gente tem que, talvez, aproveitar para melhorar ainda mais o nosso estado. Então, o esforço de todos é no sentido de preservar o estado como um importante estado brasileiro e permitir que as pessoas vejam o estado do Rio Grande do Sul um estado de oportunidade. E aí de novo, eu vou linkar com a minha fala inicial. Se a gente tiver essa articulação e fizer uma construção, uma reconstrução de um novo estado do Rio Grande do Sul, ele pode ser muito atrativo. Não só ele vai ser desestímulo, vai ser estímulo para as pessoas virem e ficarem. A gente está falando de turismo Gramado. Estava esse dia no exterior, num evento lá em Nova York, um mega evento, falei, por que esse mega evento que acontece todo ano, que vem muito brasileiro para cá, não tá acontecendo. Pode acontecer. Por que a gente não combina que, sei lá, 26, 25 talvez não dá, mas vamos em 26 trazer megas eventos para o Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha e Rio Grande do Sul como um todo. Para a gente trazer mega eventos, a gente vai precisar de aeroportos que tenha condição de pousar o jatinho de um grande empresário que vem aqui eventualmente falar, dos big techs, etc., sem citar nomes, que esses caras possam vir e fazer
um painel, etc. e tal, tem aeroportos. Não é só o aeroporto, é o Cartejane, que nós precisamos melhorar urgentemente, é o da Serra, que depois veio, mas vamos melhorar urgente o Cartejane. Quer fazer melhorar o de Canela, melhora o de Canela, melhora o de... tem aeroporto em Vacaria, melhorar a infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul e pensar grande, para trazer grandes eventos. E se a gente fizer planejado, a gente vai forçosamente, bem num conceito de iniciativa privada. Bom, eu tenho prazos para cumprir. Conceito de métodos ágeis, que os jovens sabem o que é. Eu tenho prazo para cumprir, preciso fazer cada uma dessas etapas para chegar lá em maio de 26, não sei quando vai ser, junho, julho, se for, nós vamos ter que ter hotéis perfeitos, rodovias perfeitas. O governo vai entrar onde? Trazer geólogos para fazer avaliação em qual região aqui da nossa serra que tem risco de deslizamento. O deslizamento acontece por alguma razão, ele não acontece em todo local. Ele acontece onde tem ali alguma condição geológica que vai potencialmente gerar um deslizamento. Tem que fazer essa avaliação toda geológica da região. Isso é papel para o governo iniciar, não precisa ele fazer. Ele tem que encontrar uma empresa que tenha capacidade, técnicos e paga esse cara para ir lá fazer a avaliação. Esta região é segura para construir um hotel, para construir uma vinícola. Essa região não é segura. Essa aqui deixa a natureza agindo ali, que está tudo certo. Então, precisa novamente esse entendimento de todos, né? E mandar mensagem muito rapidamente para a gente não perder os nossos talentos, principalmente os jovens, tá? E não perder empresas que estão no Rio Grande do Sul porque tem filial, ou estão no Rio Grande do Sul, mas estão pensando em sair, porque isto está acontecendo. E no período que já se passou, as pessoas vão avaliando, não aconteceu nada até agora, eu não vou esperar, eu vou cuidar da minha vida, porque o empreendedor também, ele tem essa visão de avaliar as viabilidades. Quando ele vê que é inviável, e se não tiver esse alinhamento de todas as partes, a sociedade, o empresariado e principalmente dos governos, essa disposição de ajudar, nós temos risco de perder os talentos, as pessoas, os jovens e empresas, inclusive. Então, acho que não é uma mensagem assim negativa, é uma mensagem positiva se a gente conseguir perceber isso e tiver uma ação nesse sentido para justamente a gente acelerar e deixar claro o que nós vamos fazer do nosso Rio Grande do Sul, que ainda a gente está discutindo. Nós precisamos ter mais objetividade e deixar claras as nossas ações, que foi mais ou menos o que todos nós falamos aqui. Perfeito. Sempre lembrando, né, que se não tiver empresas, não tem emprego, e aí pessoas não têm emprego para ter suas rendas, e o governo não tem de onde... Tem arrecadação. Então, as três, né, a livre iniciativa, ela tem que operar de forma harmônica, e é muito importante isso que tu falou também dos jovens, porque nós, enquanto SIC Jovens, a gente busca trabalhar toda essa parte de empreendedorismo do jovem, e sim, nós temos muitos jovens voando, né, com boas ideias, até porque a nova geração está vindo, já nasceu dentro da tecnologia, né? Eu, com 36 anos, peguei a tecnologia no início, e então eles são muito, como é que eu posso dizer, de iniciativa, mas que tem que ter a contraparte, porque senão, como tu falou, o empreendedor ele vai buscar outra opção, e tá certo, né? Tem que ser assim. E ele é rápido para isso, né? O empreendedor, ele está sempre ligado. Está sempre olhando, né? As decisões são tomadas de uma maneira racional. Tem que ser. Ok, tem vínculo com o Estado, mas se o Estado não proporciona uma condição minimamente para poder competir com outros estados, outras regiões, outros locais, as pessoas empreendedoras e os empreendedores que montaram empresas, eles são pautados por isso. Perfeito. E esta é a prova de que o que a gente tem que ter, por isso a gente defende, é a liberdade de empreender. O empreendedor é o motor que puxa a economia para frente. O governo vem a reboque. Se ele for um bom governo e ajuda, a gente tem um país desenvolvido. Os países desenvolvidos. Se o governo não entende ou tem uma visão diferente dessa, ele não tem conflito e a gente não vai sair do lugar. Vai ter crescimento. Vai travar, vai segurar. Não, perfeito, pessoal. O papo tá bom, né? Mas a gente precisa encerrar. Já fica aqui a sensação de que precisamos mais episódios de podcast com esse tema. Queria agradecer imensamente, em nome da SIC Jovem, a presença de todos. A gente sabe que o dia a dia é corrido e vocês despenderam o tempo para estar aqui conversando conosco, trazendo conhecimento que é importante nós trazermos para dentro e para discussões, né? E de verdade, foi muito engrandecedor estar lhes ouvindo hoje, né? Então, de novo,
queria agradecer a toda a presença de todos vocês e deixar um últimos segundos ali para vocês fazerem as considerações finais. Começamos com as damas primeiro. Só agradecer a oportunidade da SIC, né, de proporcionar essa troca, de levar essa informação, uma informação de qualidade a todos que acompanham a SIC e que fazem parte desse núcleo. É extremamente importante, né? Vínhamos falando antes da quantidade de informação disponível, mas a qualidade dessa informação, e a SIC faz um trabalho belíssimo, assim como o Sebrae, na divulgação dessa informação de qualidade. Então, só agradecer pelo convite de estar aqui com esses pares hoje, nesse dia. Bom, também agradecer, né, Kleber? Obrigado à SIC Jovem, à SIC, Juarez também, Regina, prazer estar com vocês. Contem comigo, contem com o Sebrae, a hora que vocês precisarem, a gente está junto, né? Ainda mais quando é para discutir, debater sobre como melhorar a nossa sociedade, como melhorar nosso ambiente de negócios. Então, contem sempre conosco. Perfeito, obrigado. É importante a gente ter a energia boa para superar desafios, né? A superação de desafios, ela traz depois uma satisfação de ter superado o desafio. Então, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui, eu gosto de participar, porque acho que é assim que a gente se ajuda a todos, né? E conte comigo no futuro, e se tiver outras sessões e a agenda permitir, será um prazer. Show de bola, perfeito. Bom, ao pessoal que está nos assistindo, obrigado por ter nos acompanhado até aqui, e fica aqui o convite para nos seguir nas redes sociais, @SICjovem, @SIC Caxias, né? E também participar dos nossos eventos, que a gente sempre está promovendo, buscando esse diálogo entre as partes e os setores da nossa economia. Obrigado.